Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e hoje nós vamos falar sobre pedido de demissão, direitos e deveres, tanto do empregador quanto do empregado, ok? Muita gente se confunde com relação ao pedido de demissão, achando muitas vezes que o empregado, no caso do aviso prévio, ele pode simplesmente apresentar aquela cartinha que é solicitada para ele quando ele está sendo demitido para suspender o aviso, que aquela cartinha também vale para o caso de pedido de demissão. Essa cartinha, no caso do pedido de demissão, ela não tem valor. No caso do pedido de demissão, pessoal, o aviso prévio é direito do empregador. Então, o aviso prévio é direito da parte que foi comunicado da dispensa do encerramento do contrato pela outra parte. A CLT, ela diz que a parte que motivar a rescisão de contrato dará a outra o aviso prévio. Vou mostrar para vocês aqui na legislação para vocês entenderem de uma forma bem objetiva e baseada nas normas legais, ok? Aproveita e se inscreva no nosso canal para receber notificação de novos vídeos, ok? Para ajudar aí no nosso trabalho. Então vamos lá, vamos ver a legislação propriamente dita e entender o que realmente está escrito, o que realmente a legislação traz sobre o tema. Então vamos lá. A CLT, pessoal, veja que eu estou no site do Planalto, na CLT, no modo compilado, ok? Ou seja, ela me mostra tudo que está em vigor, tá? Se eu, na hora que acessar, eu não apertar o modo compilado, vai aparecer todas as legislações que já foram, que perderam a vigência, elas já aparecem riscadas. Então, o modo compilado é o melhor modo, ok? Site do planalto.gov.br, só você pesquisar Decreto 5.452 ou CLT. A CLT, no seu capítulo 6º, trata do aviso prévio, ok? E aqui mesmo ele pede que você leia a Lei 12.506 de 2011, que é a lei que prorrogou o aviso, que deu mais 3 dias de aviso. Vamos falar dela também, ok? Mas vamos falar do aviso prévio inicialmente com relação ao pedido de demissão. Vejam aqui, ó, artigo 487 da CLT. Não havendo prazo estipulado, isso quer dizer que no contrato que é a prazo indeterminado, que não tem prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, ou seja, a dispensa sem justa causa ou pedido de demissão sem justo motivo, então a parte que, sem justo motivo, quiser reincidir o contrato, ou seja, no contrato você tem duas partes, patrão e empregado, contratante e contratado. A parte que, sem justo motivo, quiser reincidir, deverá avisar a outra da sua resolução com antecedência mínima de, ou seja, a parte que decide pela rescisão dá o aviso à outra, então o aviso é direito da outra parte. Quando o empregador decide demitir o empregado, o aviso é direito do empregado. Quando o empregado decide pedir demissão, o aviso é direito do empregador para que ele tenha tempo de conseguir um novo empregado para aquela posição. Da mesma forma que quando o empregado é desligado, o aviso serve para que ele tenha tempo de arrumar um novo emprego antes de efetivar o desligamento. Então, a CLT já traz isso, que a parte vai dar à outra o aviso prévio. E aqui, ó, no parágrafo 1º, ele traz a questão dos avisos prévios indenizados. Parágrafo 1º do 457. A falta do aviso prévio por parte do empregador, ou seja, o empregador não deixa o empregado cumprir o aviso, dá ao empregado o direito dos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço. Então, se o empregador decidir que o empregado não cumpre o aviso, o empregado vai ter direito à indenização desse período, ok? E aí vem a indenização do aviso pelo empregado.
A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito a descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo. Então, nesse caso, é o empregado que diz que não vai cumprir o aviso. Então, ele dá direito ao empregador a descontar dos salários correspondentes, descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo. Ou seja, o parágrafo 1º fala do empregador indenizando o aviso e o parágrafo 2º fala do empregado indenizando o aviso ao empregador, quando o empregador desconta o aviso. Vejam que aqui ele não vai falar nada de cartinha, nada de entregar para suspender o aviso, nada disso. Quem vai falar dessa possibilidade de suspensão do aviso não é a legislação. Quem vai falar é uma súmula dos tribunais, do TST. Por quê? Porque existiam questionamentos no passado de empregado que, teoricamente, assinavam um documento abrindo mão do aviso que eles tinham direito. O empregador delegava o empregado assinava um documento dizendo que não queria cumprir o aviso e não queria indenização do aviso. E isso gerou vários processos, porque muitas vezes o empregado era enganado na hora de assinar esses documentos. E aí o TST trouxe uma regra para isso, trouxe uma definição, dizendo que o aviso prévio do empregado, quando o aviso prévio é direito do empregado, ele é irrenunciável, o empregado não pode abrir mão, salvo se ele tiver comprovado que já tem um novo trabalho, que ele comprova uma nova prestação de serviço. Veja o que a súmula diz, ó. Estou no site de súmulas do TST, a súmula 276, ó. Aviso prévio renúncia pelo empregado. Se eu clicar nela, vai abrir o texto para a gente, ó. O aviso prévio renúncia pelo empregado. O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. Quando o direito do aviso prévio é do empregado, é irrenunciável por ele. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, ou seja, por mais que o empregado diga que não quer cumprir o aviso, o empregador tem que pagar pela prestação de serviço, salvo comprovação de haver o prestador de serviço obtido novo emprego. É claro que é o empregador que decide pela forma que o aviso vai ser cumprido. O empregado não pode dizer simplesmente que não vai cumprir e faltar. Ele não pode, ele tem que trabalhar o período de aviso. Ele só pode abrir mão desse aviso quando ele comprovar que tem um novo emprego. É daqui que vem a história da cartinha para poder suspender o aviso. E só cabe quando o aviso é direito do empregado e não é legislação, é uma súmula do TST. Ok? Então, quando você, trabalhador, pede demissão, o aviso prévio é direito do empregador e você deve cumprir o aviso normalmente. Se você não quiser cumprir o aviso, você tem que avisar para o empregador na cartinha, ou você solicita do empregador a dispensa do cumprimento, que o empregador abra mão desse aviso, e o empregador vai dizer sim, eu abro mão, mas se o empregador disser que não abre mão, você tem que cumprir. Ou então você autoriza ele a descontar o valor na sua rescisão. Se você se comprometer a cumprir o aviso e não comparecer, é falta. E essas faltas podem prejudicar o seu recebimento de férias, 13º da rescisão e até culminar numa justa causa, a depender do seu histórico, tá? E a depender da empresa, porque nada impede que a empresa aplique as penalidades no período de aviso prévio, esteja cumprindo o aviso prévio de dispensa pelo empregador ou do empregado. Então, quais são os direitos do empregado no pedido de demissão? Vou abrir aqui minha tabelazinha de verbas rescisórias. Ó. Rescisão de contrato a pedido do empregado. Tem direito ao saldo de salário? Tem, até os dias que ele trabalhou, até o dia que efetivamente ele trabalhou. Seja o dia que ele pediu demissão e disse que não ia cumprir o aviso, ou seja o dia final do aviso prévio que ele cumpriu. Férias proporcionais. Sim, se ele tiver no curso de um período aquisitivo, ele vai ganhar férias proporcionais. Férias vencidas, sim, completou o período aquisitivo e não gozou as férias, tem férias vencidas.
13º proporcional, os avos que ele completou até o último dia de trabalho, ok? O aviso prévio, esse aviso prévio é direito do empregado, no caso ele não tem direito, quem tem direito é um empregador, então não será pago a ele, como verba rescisória, será ele pagando o empregador. No caso dele trabalhar, vai virar saldo de salário. No caso dele pedir para indenizar, não será um pagamento, será um desconto no total de descontos dele, nas rubricas de desconto da folha dele de rescisão. Multa do FGTS não tem, nem de 40%, nem de 20%. E o pedido de demissão não dá direito ao saque e nem ao seguro-desemprego. É claro, porque se ele está pedindo demissão, geralmente, né, ele já tem outro emprego, ok? Então, é para vocês não ficarem confusos com relação a pedido de demissão. Aquela cartinha não cabe no pedido. Outra questão importante que a gente chegou a abordar aqui é aquela prorrogação dos 3 dias, não é? Para cada ano trabalhado, o empregado, quando ele é demitido, ele tem mais 3 dias de direito ao total de mais 60 dias. Com mais 30, que é o mínimo, que virou o mínimo, ele vai ter 90. Só uma observação importante, que essa lei aqui, ó, essa lei, ela alterou todo o capítulo. Então, pela lei, seguindo a lei ao pé da letra, que eu vou mostrar para vocês, tanto o aviso prévio para o empregado quanto para o empregador aumentaram 3 dias por ano trabalhado. Muitos empregadores não cobram esses 3 dias quando o empregado pede demissão, mas é direito deles, porque a lei aumentou os dias de aviso previsto no capítulo. E no capítulo prevê aviso, no capítulo 6 da CLT, prevê aviso prévio, tanto para o empregado, tanto para o empregador. Então, ele aumentou os dias. Tudo bem que os empregadores abrem mão disso, mas é um direito deles. E outra coisa que essa lei não fala, que esses dias adicionais serão indenizados, ok? E ela simplesmente prorrogou os dias de aviso. Então, muita gente aí, seguindo algumas orientações, pagam esses dias adicionais de forma indenizada. Isso, na prática, você tornou o aviso praticamente todo indenizado, porque todos os documentos que você vai emitir para o governo, seguro-desemprego e a guia da multa, ele vai com a marcação de indenizado. Para efeitos de informação para os órgãos de fiscalização e para o governo, a parte de aviso trabalhado não existiu. Isso pode culminar no futuro de uma fiscalização. Por quê? Porque quando você fizer a informação no seu sistema de folha para o E-Social, a informação do aviso vai como indenizado aqueles pequeno número de dias. E isso pode gerar uma fiscalização para você comprovar que aviso foi esse, porque pela legislação não existe aviso misto. Ou o aviso é trabalhado ou é indenizado. As empresas seguem essa orientação, não há o que questionar, porque o empregado está recebendo, mas isso pode te trazer um transtorno com relação à fiscalização, porque o aviso misto não existe. Ou ele é trabalhado ou é indenizado. E desde que eu tenha um dia indenizado na rescisão, eu tenho que marcar tanto na minha GRRF quanto do meu seguro indenizado, porque senão ele não vai, ok? Então vamos lá, vou mostrar para você a lei do aviso aqui da prorrogação. Ó. Lei 12.506 de 2011. O aviso prévio que trata o capítulo 6, está vendo que ele fala do capítulo 6 todo? Título 4 da CLT. Será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contem até 1 ano de serviço por empresa. Antes dessa lei, vejam que a gente tinha na CLT avisos menores, ó, de 8 dias em se tratando de pagamento por semana ou tempo inferior, ok? Tudo bem que isso aqui não é muito comum ter pagamento por semana mais ou tempo inferior, mas era uma possibilidade, estão vendo aqui? Então, ficou todo mundo com 30 dias para quem tem até 1 ano. E aqui, o parágrafo único trouxe o aviso prévio previsto nesse artigo. Ao aviso prévio previsto nesse artigo, serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, perfazendo-se um total de 90 dias. Está vendo que ele não fala
que isso é para o aviso do empregado ou do empregador, ele aumentou os dias de aviso. Então, se um empregador receber um pedido de demissão do empregado que tem 10 anos, se ele quiser exigir que o empregado cumpra aquele aviso completo, que seria 30 mais 3 anos, por 10 anos vai dar mais 30, 60 dias de aviso, é direito dele, porque a lei aumentou os dias de aviso e não disse se era para o empregado ou para o empregador. Ela aumentou os dias de aviso prévio. Então, o direito, nesse caso, é recíproco para as duas partes, tanto para o empregado quanto para o empregador. Outra coisa importante, durante o curso do aviso, quando o empregado é demitido, ele tem um período de redução de jornada, sejam 7 dias consecutivos, não é? Ou 2 horas por dia. Quando o empregado pede demissão, se ele for cumprir o aviso, não tem essa redução de jornada, ok? A própria CLT, lá naquele capítulo, vai dizer isso, ok? Então, está até aqui, ó, 488, tá vendo? O horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso, se a restrição tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido em 2 horas diárias sem prejuízo do salário integral. Aqui, ó, é facultado ao empregado trabalhar sem redução de 2 horas previstas nesse artigo, caso em que poderá faltar ao serviço sem prejuízo do salário integral por um dia, na hipótese do inciso primeiro, que era esse aviso prévio aqui de 8 dias, e por 7 dias consecutivos na hipótese do aviso prévio do inciso segundo, que são 30 dias, ou seja, 2 horas diárias ou 7 dias consecutivos. Então, isso aqui, se o aviso for promovido pelo empregador. Quando o empregado pede demissão, não há essa redução. Ok? Então, vim aqui para esclarecer vocês sobre essa questão do pedido de demissão dos trabalhadores. E se o empregado arrumou outro emprego, o ideal é que ele peça demissão e saia da empresa da melhor forma possível, para que a empresa esteja sempre com as portas abertas para receber esse trabalhador, se novamente ele desejar trabalhar naquela empresa de onde ele saiu. Ok? Um abraço a todos e até a próxima.